Oi, gente. Vou começar aqui a live. Eu vou falar com o Nuno. Ele é arquiteto em Portugal, ele é português mesmo. E eu trouxe ele aqui pra vocês porque muita gente me pergunta que quer mudar de país, quer ser arquiteto. E o primeiro país que todo mundo pensa é Portugal, né? Por ter a proximidade com a língua, etc, né? Isso é bem importante. Então, por isso, nada mais justo do que eu trazer um mega arquiteto de Portugal. O Nuno, ele foi super solícito em conversar com a gente, sabe, em falar comigo e falar assim, olha, vamos conversar, vamos falar sobre o assunto. Então eu acho que para os brasileiros que querem trabalhar em Portugal como arquiteto, etc., só presta atenção em tudo que ele vai falar, que com certeza vai ser incrível. Eu vou chamar ele aqui agora, só um minuto. Olá, Mariana. Então, eu não sei se me estás a conseguir ouvir bem. Sim, eu estou te ouvindo e vendo perfeitamente. Ok. Olá, muito boa noite. Obrigado, antes de mais, obrigada pelo convite. Espero poder ajudar de alguma forma. Com certeza, porque você está dentro, né, do mercado de trabalho, né, de Portugal, né, no mercado de arquitetura de Portugal, e os seus projetos são o tipo de projeto que todo mundo quer executar, né, porque são aqueles projetos super bonitos e tal, então eu queria muito eu acho que você primeiro se apresentar seu escritório. Olha, eu chamo-me Nuno Capela, o meu escritório é em Famalicão, é uma cidade próxima do Porto, de Guimarães, de Braga, portanto é uma cidade um pouco mais pequenina que essas três referências, mas no norte de Portugal, portanto é uma coisa pequenina, uma cidade pequenina, assim como o nosso escritório, é uma expressão muito pequenina. Eu, portanto, faço arquitetura há relativamente poucos anos, portanto eu sou ainda novo na coisa, considero-me ainda um rookiezinho. Desde 2008 que nós estamos cá com o escritório aberto. Na verdade já fiz faculdade há alguns anos, mas assim que terminei a faculdade trabalhei ainda num outro escritório, um escritório no Ricardo Azevedo, um arquiteto extraordinário, e depois em 2008 decidi abrir o meu espaço na minha cidade, na minha freguesia, portanto o nosso escritório onde eu vivo, onde eu trabalho, e correu tudo muito bem. Desde uma fase embrionária que a coisa correu muito bem, e nós abrimos o escritório em 2008, foi uma grande crise de construção em Portugal, e tudo que agarrava à construção estava muito complicado, mas surgiu nessa altura, a coisa surgiu nessa altura e acabamos por abrir e funcionou muito bem, e felizmente até hoje temos tido muito trabalho e acho que todos os anos são melhores, tem sido muito bom. Então, não, é incrível mesmo, porque você falou 2008, mas, gente, 2008, pra te contar que eu ainda estava na escola, então não é quando você tem escritório. Sim, os anos passam, na verdade, muito rápido, mas eu acho que acontece um pouco, eu digo há pouco tempo, porque 2008 foi um ano de arranque, foi um ano que nós começamos com muitos projetos, as coisas evoluíram muito rápido e o nosso crescimento foi, acho, pelo menos mais rápido daquilo que eu esperava. E acontece com alguma frequência que as pessoas acham que o nosso escritório é mais antigo pela quantidade de trabalho, porque nós na verdade temos bastante trabalho. E as pessoas acabam por achar que eu próprio sou mais velho. Acho que às vezes até é um pouco de desilusão, porque esperam alguém mais maduro, com mais experiência. Mas as coisas correram sempre muito bem e todos os anos tem sido melhor que o ano passado, se bem que este ano, devido a estas confusões todas da pandemia, tem sido mal para todos, mas mesmo assim, mesmo neste ano, eu acho que tem corrido bem. É estranho, mas eu acho que tem corrido bem. Eu acho que tem mesmo entrado a trabalhar muito bem. Eu te entendo também, pra mim também, foi um ano que foi, 2020, né, foi um ano que foi melhor até do que muitos outros anos no meio do caminho. Então, isso parece estranho, mas que eu acho que quando a pessoa faz um trabalho legal e ela já tem um histórico, que nem é o seu caso, né, que já tem um histórico legal, que já tem toda uma base, é difícil você simplesmente destruir tudo, né, e falar assim, nossa, foi um ano horrível, né, eu não sei, quando a pessoa tem uma base boa, eu acho que é difícil que isso aconteça mesmo. Sim, eu acho também o teletrabalho na nossa área, como sabes, é relativamente fácil de acontecer, né? Portanto, há aqui várias áreas profissionais que são muito difíceis de conseguir resolver em teletrabalho. Nós não. Na verdade, nunca tínhamos experimentado um teletrabalho tão exaustivo e tão constante, mas correu muito bem desde a primeira de março do ano passado, quase agora um ano. Também graças
à equipa, porque eu acho que as coisas também só correm bem quando estás muito bem rodeado. E a malta, eu faço uma vénia cá à minha malta, porque correu muito bem. A malta uniu-se toda e os trabalhos não pararam de entrar e foi muito positivo. É estranho, quer dizer, o ano é mau por tudo, não é? Mas profissionalmente continua a correr muito bem, graças a Deus. Então, sabe o que eu queria te perguntar em relação ao mercado de trabalho em Portugal para arquitetos, né? Óbvio. Como é que está o mercado aí? Porque o que acontece, pelo menos no Brasil, a situação do mercado de trabalho, ele não está tão legal, assim. Então, é um trabalho que já está um pouco, talvez até corrompido, porque tem muito profissional no mercado. Então, é um mercado que está cheio de profissional e com poucas pessoas, com pouca demanda, talvez. Até pela questão de que talvez muita gente, não sei se isso acontece aí, muita gente não entende a importância de um arquiteto. Então, fala assim, por que eu vou contratar arquiteto? Eu mesmo faço. Então, eu não sei se tem muito disso aí, mas o que acontece existem muitas pessoas construindo sim, mas poucas pessoas que constroem com arquiteto. E com isso tem muito arquiteto no mercado e pouco trabalho. E com isso, o valor, né, do trabalho acaba sendo um pouco corrompido no meio do caminho. Olha, Mariana, eu na verdade não acho que isso esteja a acontecer cá. Portanto, eu acho que nós estamos a passar uma boa fase, colocando de parte esta fase próxima que estamos a passar, mas até agora as coisas estavam, não sabemos como é que a coisa vai resultar a partir daqui, adivinha-se alguma crise de construção pós-pandemia, e pode arrastar muita coisa, mas até agora, portanto até esta pandemia, eu acho que a arquitetura estava muito bem. Portanto, eu costumo dizer por brincadeira que, e não me quero incluir neles, mas eu acho que até os maus têm muito trabalho, é verdade. Acho que essa questão das pessoas não procurarem o arquiteto ou até acharem que possam conseguir resolver sem o arquiteto, isso não acontece. Não, ou pelo menos na nossa localidade não acontece, mas em Portugal isso não acontece. Eu acho que o arquiteto é uma ferramenta que as pessoas conseguiram perceber que sim, que não é que faz falta, é que só faz sentido com o arquiteto. Na verdade, há também muitos arquitetos, portanto, para perceberes, portanto, entre o Porto, Braga, Guimarães, Famalicão, podemos estar a falar de existirem, portanto, numa proximidade de 30 km, 5, 6 faculdades de arquitetura. Portanto, como deves entender, no final do ano sai muito arquiteto. Eu acho que há trabalho para quase todos, sabes? Eu acho que toda a gente... Há aqui, na minha opinião, depois como há esta facilidade de trabalho, ou como há a construção está numa fase muito alta, portanto, muito alta na quantidade de trabalho, portanto, na procura de trabalhos ligados à construção, arquitetura, engenharia, tudo que interiores, tudo que envolve. Eu acho que toda a gente tem muito trabalho. Faz com que, e eu vejo isso um pouco com os colaboradores que passam cá no escritório e por aquilo que conversamos com os colegas, faz com que muitas das vezes os arquitetos se arrisquem demasiado cedo, acho eu. Eu defendo um pouco de maturar um bocadinho mais a profissão num gabinete que tenha alguma experiência, mas como o trabalho é tanto, muitas das vezes as pessoas acabam por arriscar um pouco mais cedo, e eu acho que isso pode depois refletir em algo negativo mais tarde, porque tens de aprender com os teus erros, e eu acho que nós poderíamos aproveitar alguém que tem muita experiência, um escritório que tem muita experiência, para alargarmos um pouco este início de carreira. E depois sim, acho que toda a gente tem esse direito, isso aconteceu comigo, e acho que toda a gente tem esse direito depois de arrancar por si, mas como há tanto trabalho e como de repente a coisa parece tão fácil, e porque esta questão digital ajuda imenso, as pessoas lançam-se muito rápido, e trabalho acaba por haver para toda a gente. E também porque, sinceramente, eu acho que eu falo muito pela nossa zona do Norte, a arquitetura no Porto é uma arquitetura com muita qualidade, e isso acaba por facilitar um pouco. E se me perguntares se a arquitetura devia ser melhor remunerada, eu vou dizer sempre que sim, mas vou dizer acho que sim, acho que devíamos pagar 3 vezes mais daquilo que acontece, mas eu acho que há trabalho para todos, e é uma coisa que eu sentia alguma dificuldade quando comecei a trabalhar, portanto, quando terminei o curso, que toda a gente dizia que era difícil, com algumas exceções, como é lógico, era difícil viver da arquitetura. Eu acho isso, hoje não.
hoje acho que é relativamente fácil, não só da arquitetura, mas com muitas áreas envolventes a arquitetura. Portanto, nós hoje temos a área das realidades virtuais, dos 3D, da arquitetura de interiores, há várias áreas que hoje, devido à quantidade de trabalho, tu consegues viver disso. Portanto, há muitos arquitetos que direcionam-se muito rápido especializam-se em realidades virtuais, em 3D, na área virtual e ganham bem com isso, Portanto, acho que a esse nível Portugal está bem. Não sei como é que vai ser agora nesta crise que se adivinha, ou pelo menos já se adivinha há algum tempo, mas eu acho que toda a gente está com muito trabalho. Acho que todos os arquitetos, todos os meus colegas estão bem. Há sempre uma exceção ou outra, como é lógico, mas alguém que tenha uma qualidade aceitável tem com certeza muito trabalho. É como os construtores. Os construtores é precisamente a mesma coisa. Todos os construtores, hoje, eu não sei como é que é no Brasil, mas hoje é muito difícil, ou cada vez mais difícil, porque não temos mão de obra, conseguir um construtor. Tu fazes uma casa, os projetos acabam e depois vemos que os clientes têm muita dificuldade, ou cada vez mais dificuldade. É normal um construtor apontar-te, fechar o contrato hoje e apontar o início da obra para daqui a um ano. Porque não existe mão de obra. Isso é uma dificuldade muito grande. Na arquitetura não, na arquitetura temos muita mão de obra. Nossa, eu não sabia, porque isso não acontece no Brasil, assim. É claro que existem empresas, né, que elas têm uma mão de obra mais escassa, né, certas empresas que têm aí uma agenda mais apertada, mas que não, assim, você consegue uma outra empresa que faça outra, assim, tem uma quantidade surreal de mão de obra disponível sempre nesse setor, né, de construtora. Já de arquitetura também é a mesma coisa, né, porque eu acho que teve essa banalização aí da mão de obra e também uma coisa muito importante que você falou, que eu queria comentar sobre isso, a questão de se formar, trabalhar em outro lugar, ou que seja estágio, alguma coisa assim, trabalhar em outros lugares, e não só sair da faculdade e ir direto para o mercado de trabalho como profissional autônomo, porque a gente sabe que a faculdade não é a mesma coisa que a profissão na vida real, que é outra coisa, sabe, parece uma realidade paralela, sabe? Então, o mercado de trabalho ele é uma coisa, a faculdade ela é outra. E eu já vi várias pessoas que saem do mercado, que saem da faculdade, vão direto para criar o seu próprio escritório e fazem muita besteira, que é o que você falou, até para os nossos em trabalho, né? Porque tem esse mal e ele consegue dessa forma, porque quando eu pelo menos, eu sempre falo que 20% do que eu aprendi na faculdade, do que eu aprendi na faculdade é o meu conhecimento total de arquitetura. O que eu aprendi numa vida trabalhando e com outros escritórios, etc., com outros profissionais, é 80% do que eu aprendi, do que eu sei de arquitetura. Porque a gente aprende muito na vida real. Porque na faculdade eles não vão te dar uma casa, sei lá, com trincas para tudo quanto é lado e falar, arruma aí, né? Ninguém vai te dar isso na faculdade. Ou um cliente com várias situações muito específicas. Na faculdade são situações muito mais fechadinhas, né? E aí você vai para a vida real ali, você não sabe o que fazer, só que a pessoa vai pegar aquele trabalho de qualquer forma, e pode ser que ela faça assim, errado. Sim, mas eu também acredito que é uma tentação, sabes Mariana, porque como há tanto trabalho digital, é tão emergente, portanto acho que os miúdos saem da faculdade já a dominar aqui a questão que eu acho fundamental para a arquitetura, e eu acho fundamental para todas as áreas, mas a arquitetura é fundamental. Tem muito a ver com esta área comercial. Tu tens uma área comercial muito ativa, que é um bocadinho diferente daquilo que acontecia há uns anos. Há uns anos os arquitetos até eram aquela malta mais reservada, muito fechada, e haviam poucos, acho que assim até se passava aqui que eram pouco sociáveis. Isso hoje não acontece, hoje não pode ser. Eu acho que hoje a vertente comercial, eu acho que é mais fácil alguém muito forte comercialmente conseguir safar-se em arquitetura ou noutra área, do que ser muito bom arquiteto e não ter vertente comercial. Porque a vertente comercial hoje é muito importante. A questão das redes sociais, a forma como tu mostras o trabalho, é super importante. E isto para te dizer o quê? As realidades virtuais, eu ia dizer qualquer miúdo, não é bem assim, mas qualquer bom miúdo da faculdade sai da faculdade com rendas extraordinárias,
E hoje é isso que vende, a própria imagem, a forma como tu apresentas nas redes sociais. Eu estou a dizer isto, eu não tenho nada contra as redes sociais, bem pelo contrário. Eu posso dizer que, se calhar, 70% dos clientes novos no nosso escritório vêm das redes sociais. Legal, nossa, É uma porcentagem brutal. Portanto, nós sempre acreditamos muito nas redes sociais, desde o Facebook ao Instagram. Nós trabalhamos muito rede social, se bem que a minha página é uma página um pouco amadora. Nossa, que incrível! É super profissional, adoro! Sim, mas portanto, é gerida por nós e, portanto, é uma coisa assim um pouco... Ainda deveria ser um bocadinho mais profissional, mas traz resultados extraordinários. Eu costumo dizer por brincadeira nos clientes, e isto não, com as reuniões com os clientes, brincadeira, mas que é sério, mas que acho que alguns clientes acham que é brincadeira. Nós temos, em média, um cliente novo por dia no escritório. Isto pode parecer... Atenção que o cliente novo vem perceber como é que funciona o projeto, o que é que inclui, quanto custa, como é que se desenvolve o projeto de arquitetura, portanto vem perceber o nosso serviço. Mas agora, nesta questão da pandemia, complicou um pouco, porque nós fazemos as nossas reuniões todas em videochamada, e isso acaba por complicar um pouco, mas todos os dias nós temos um cliente novo. E uma porcentagem muito grande vem das redes sociais. Portanto, nós começamos a reunião a perguntar como é que eles chegaram até ao escritório, e a grande parte deles identificam que vêm pelas redes sociais. Portanto, isso tem, na verdade, um valor extraordinário. Portanto, é fácil alguém que até nem tem muito portfólio, alguém que até nem tem muita qualidade, colocar grandes realidades virtuais, porque pode ser muito bom em realidades virtuais e basta ter um pouco de bom gosto e ser... Nós também não podemos, mesmo que isso aconteça, não podemos dizer que de repente o miúdo não tem valor, porque tem. Porque se faz uma boa realidade virtual, pelo menos tem que ter bom gosto, e portanto... Mas é relativamente mais fácil do que uns anos atrás, onde tu tinhas que, se calhar, maturar mais um pouco, ter um portfólio mais interessante, ter mais obra, para que conseguisses ser reconhecido. Eu acho que hoje o reconhecimento é muito fácil e isso às vezes atrapalha. Isso às vezes atrapalha porque confunde um pouco, porque de repente tu acabaste de tirar o curso, fizeste 2 ou 3 obras com 2 realidades virtuais extraordinárias, tens uma exposição muito forte, tens 10 mil seguidores no Instagram, e a coisa vai rolar. E de repente vai-te faltar muita base, um pouco aquilo que falavas há pouco. Vai-te faltar muita base daquilo que te faltou maturar, num qualquer gabinete, para que tu ganhasses mesmo muita experiência, porque é normal que tu saias da faculdade com muito pouca, é que falavas há pouco, falavas em 20%, eu se calhar ando um pouco por aí. Acho que a faculdade ajuda a imensa coisa, mas essencialmente ajuda-te a seres arquiteto e poderes assinar, porque muito daquilo que tu aprendeste na faculdade, com imensas ferramentas, mas cada faculdade é uma faculdade que defende ferramentas diferentes. A Faculdade de Arquitetura do Porto, mesmo dentro da Arquitetura do Porto, temos faculdades que divergem um pouco sobre a linha que devemos seguir, principalmente na fase académica, mas na verdade o mercado, aquilo que tu vais aprendendo, e por isso é que eu há pouco dizia, por brincadeira, mas faz sentido, às vezes as pessoas esperam alguém mais velho, porque é sinal que tem mais experiência, não é? Portanto, em todas as profissões, e na arquitetura também é isto, portanto, quanto mais velho fores, mais experiência tens com certeza, não é? E eu percebo que às vezes as pessoas, pela quantidade de trabalho que nós temos, que percebem que achavam que eu era mais velho ou que o escritório tinha mais anos de abertura. Na verdade, nós temos uma vantagem. Portanto, eu costumo dizer isto também por brincadeira, porque eu acho que a vida também tem que ser um pouco de brincadeira, não é? Que há muita gente que nasce num berço de ouro e eu nasci num berço de tijolo. Porque os meus pais, o meu pai era construtor, portanto eu nasci assim um bocadinho nas obras e acabei por ir para a arquitetura. O meu irmão foi para a engenharia civil, eu tenho também uma sociedade com ele numa empresa de construção. E acho que isso também nos ajudou um pouco, porque deu-me ali um bocadinho um pouco diferente, uma preparação um pouco diferente, se bem que não podia estar aqui a dizer que desde muito novo fui para as obras, isso não foi verdade, mas envolvi-me um pouco na construção desde muito cedo e isso acabou por nos dar aqui um bocadinho um know-how um bocadinho diferente. Depois eu comecei no Ricardo Azevedo, naquele arquiteto que te falava um pouco, ainda durante a faculdade, portanto da minha passagem do segundo para o terceiro ano da faculdade, e depois ainda estive lá mais uns anos, eu acho que tive para uns 6, 7 anos no Ricardo,
e isso deu-me uma bagagem extraordinária. Portanto, quando vim trabalhar, logicamente que não sabia tudo, que eu acho que nós ainda estamos sempre a aprender, não é? Como é lógico, vai ser a vida inteira, mas foi uma base muito interessante, muito fundamental. Não, isso é muito legal, porque eu também, minha família é toda da área, né, da construção civil, então aquela coisa, eu já nasci, eu também brinco isso, que eu nasci numa planta, né, porque é isso, sabe, você já nasce com todo mundo da sua volta falando a linguagem do arquiteto, né, então falando termos que geralmente as pessoas não falam, né, normalmente, né, então, sei lá, ao invés de falar, não sei, talvez, olha, o meu teto tá vazando, tipo, a laje pode ter algum problema, sabe, é um linguajar um pouco diferente, talvez, e que eu também entendo isso que você falou, sabe? Essa coisa de que não é que é óbvio que eu não fazia obra com 5 anos, é óbvio que não, mas eu tava dentro da coisa de alguma forma desde sempre. Claro. E que isso influencia com que você chegue lá e que você, até que você tenha outras referências, né? Então você já cria talvez um portfólio de referências na sua cabeça muito maior do que você teria se você não fosse do setor, né? Você teria que talvez ter um esforço maior. Concordo. Chegar na quantidade de referências que você tem se você não está naquele meio, né, o tempo todo. Faz sentido, concordo com isso. E eu queria te perguntar, se você puder falar sobre desafios de trabalhar com arquitetura em Portugal. Olha, eu acho que o primeiro desafio, principalmente, acho que é transversal a toda a gente, o grande desafio é tu perceberes esta sustentabilidade financeira, se é possível, se tu vais arriscar e se tu vais conseguir viver na arquitetura, não é? E, portanto, eu acho que esse é o grande desafio. Eu acho que passa por toda a gente. Acho que toda a gente que pensa em abrir um escritório pensa na questão financeira, como é que isto vai ser financeiramente, se eu me vou segurar. E depois, isto especificamente porque eu acho que no Brasil, na Espanha, nos Estados Unidos, há de ser transversal. Depois, eu acho que os desafios são, isto pode parecer um bocadinho utopia, mas acho que é verdade, os desafios são um cliente, acho que o desafio é cada projeto é que é um desafio. Eu acho que com características diferentes e que pode haver aqui algumas características semelhantes no público de Portugal pode ser diferente de Espanha, pode ser com certeza diferente do Brasil, mas acho que o desafio é o cliente, o desafio é o projeto, o desafio é na verdade tu conseguires resolver cada desafio interno. Eu acho que a grande vantagem, e que tem um pouco a ver com aquilo que perguntavas, eu acho que a grande vantagem passa por tu conseguires criar uma imagem, eu acho que isto é o resultado do trabalho de algum tempo, tu conseguires ter uma identidade. A partir do momento que tu tens uma identidade e que as pessoas te procuram por essa identidade, que é difícil, acho que é difícil, mas que é um resultado de algum trabalho. Autoridade. Sim, este desafio constante dos trabalhos é um desafio interno. Portanto, é um desafio, e quando eu falo de desafio interno, é um desafio interno do escritório, é um desafio interno de cada projeto. Há de haver aqui mais alguma coisa que tu vais inserir, há de aqui haver mais uma novidade que tu vais inserir, e embora tenhas esta identidade, eu ainda hoje no final do dia apresentava um projeto que não é muito a nossa linha, que é um bocadinho que nós chamamos de sair um pouco da caixa. Isto pode parecer um bocadinho de vedetismo, ou seja, quando chegas a uma altura em que aquilo que tu fazes é facilmente aceitável, tu de repente queres sair aqui um bocadinho da caixa, parece que estás a querer sair do teu espaço mais seguro para querer arriscar aqui um pouco mais. Acho que isto é que é o desafio. O desafio é constantemente tu tentares melhorar e tentares oferecer ao cliente uma diferença, porque há tantos arquitetos, há tanta forma de pensar, aquilo que tu tens que dar ao cliente, a forma como tu a fazes é pessoal de cada um, e portanto é aí que difere o arquiteto para arquiteto. Eu costumo dizer aos meus clientes que eu acho que o arquiteto não se escolhe exclusivamente pelo portfólio, não se escolhe exclusivamente pelos honorários, isso interessa e conta, como é lógico, mas é algo que te dá aqui alguma tranquilidade, porque hoje fazer uma casa, pelo menos cá em Portugal, é uma travessia do deserto. É um processo um pouco complexo e difícil. As câmaras estão completamente abarrotadas de projetos, têm grandes dificuldades em responder. A questão da construção que eu te dizia, é difícil conseguir arranjar construtores, principalmente que consigam
de manter os prazos, são prazos sempre muito esticados. Eu falo pela minha empresa de construção que tem essa grande dificuldade, que é conseguir manter os prazos, é muito difícil, os nossos parceiros estão também muito sobrecarregados e, portanto, esta questão toda em que antigamente a questão do projeto era a parte mais simpática, era quase o sonho, não é? E depois ias para a obra e a obra que já vinha o desgaste. Agora, infelizmente, há muitas partes do projeto que também são muito desgastantes e, portanto, chega muitas vezes à obra também que já com um nível de desgaste acima daquilo que é normal acontecer. E, portanto, o desafio é um pouco isto. Um desafio é tu conseguires, em cada projeto, dar muita confiança ao arquiteto, ao cliente e permitir fazer sempre aqui algum upgrade, aumentar sempre, melhorar sempre em cada projeto, ou seja, na resposta, ou seja, portanto, acho que esse é que é o desafio da nossa profissão, que acho que é um bocadinho de todas as profissões. Portanto, acho que é o desafio interno de cada projeto, é o desafio de conseguires moldar a tua equipa para conseguir responder da forma como tu queres, e isso no meu escritório estou completamente à vontade, porque se é coisa que eu gabo e que faço venhas com os clientes, é a minha equipa, sabes? Eu tenho eu estou a dizer isto porque eu sei que alguns deles devem estar a ouvir e também convém escovar, porque isso depois também dá aqui um feedback interessante depois no trabalho. Mas, sem brincadeira, porque eles também merecem um pouco ouvir isto, na verdade, esta malta, eu tenho uma equipa muito, muito multidisciplinar, que também acho que é o segredo do nosso sucesso a nível de quantidade de trabalho. São pessoas diferentes, mas são todas muito boas pessoas. Que é aquilo que nós procuramos na nossa avaliação. Eu sinceramente nunca avaliei nenhum portfólio, nunca avaliei nenhuma... Para mim são as pessoas. Eu acho... Para mim é indiferente se o arquiteto tirou o curso na faculdade A, B, C, se tirou grandes médias ou menos médias, portanto é a pessoa. E acho que isso depois é que faz com que o escritório consiga, de projeto para projeto, conseguir melhorar e toda a gente com o seu esforço, porque eu acho que o envolvente, aquelas pessoas que nos rodeiam, inclusive até os amigos, isto é assim, um bocadinho filosofia, fazem daquilo que nós na verdade somos. E o escritório é isto, o escritório não sou eu, não é? O escritório somos nós todos e a equipa toda que responde nesse sentido, e todos os parceiros que tu tens, não internamente, não é? Mas todos os parceiros com quem tu trabalhas, a malta da iluminação, a malta dos interiores, porque nós não fazemos arquitetura de interiores. Portanto, nós resolvemos aqui alguns interiores, mas nós não somos especialistas de interiores e, portanto, trabalhamos sempre com parceiros. E toda esta malta faz com que a nossa resposta seja uma resposta que normalmente é bem assente pelos clientes e faz com que nós tenhamos muitos projetos. O que é isso? É muito legal, porque você realmente procura um profissional que, para trabalhar com você, né, que tenha esses valores, né, que você tem, né? Essa questão de que toda essa preocupação que você ficou me falando que você tem em relação a tudo isso, essa pessoa também tem essa preocupação. Ela não tá ali só para cumprir 8 horas e vai embora para casa dela. Ela tá ali para fazer a diferença, para realmente ser um profissional e fazer um trabalho legal, né? Que é o que você falou, se formou na faculdade A, B e C. Isso aconteceu muito comigo, porque eu me formei numa faculdade que não é super renomada no Brasil, não é uma faculdade assim, nossa, que todo mundo sonha em estudar lá. E eu via nos meus colegas de faculdade essa questão muito importante, que eles tinham essa síndrome, eu chamo síndrome de cachorro que apanhou, que na verdade eles procuram tanto por estar numa faculdade mais simples, que ele acha que ele não merece chegar em XYZ escritório ou fazer X tipo de obra, coisa assim, e que não é assim. São profissionais que são muito melhores que os profissionais de outras faculdades, mas que a pessoa tem essa crise, então eu não posso estar nesse padrão. Na verdade, você vê profissionais maravilhosos sofrendo por causa disso, e que, assim, eles têm um conhecimento milhões de vezes maior do que outras pessoas, até pela questão da necessidade de se virar. Eram pessoas que tinham a questão de que elas tinham que se virar. Assim, elas não tinham nada de mão beijada. Elas tinham que se virar para fazer as coisas delas. E com isso, elas se transformaram em profissionais absurdamente melhores do que outros que tinham tudo ali na mão deles. E que você isso, e não analisar só o currículo, o portfólio, essas coisas faz muita diferença também. Sim, eu acho que... Mas eu acho isto em relação a todas as profissões. Se bem que eu também concordo a versão diferente. Portanto, há pessoas que defendem que... Portanto, eu não procuro amigos para o escritório, portanto, eu procuro excelentes profissionais.
E também faz sentido, isso também faz sentido. Mas eu acho que qualquer boa pessoa consegue ser um excelente profissional e qualquer má pessoa não consegue ser um excelente profissional.